Olá, muito boa tarde. A Caritas Portuguesa manifestou a sua preocupação pelo desfazamento entre os apoios públicos e as respostas sociais que deles decorrem em muitas valências protocoladas com o Estado. Um tema que marcou o Conselho Geral da Caritas e que daqui a pouco vai merecer a análise de Rita Valadas, presidente da organização. Antes, queremos destacar acontecimentos que fazem a Semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. As feridas da guerra que marcam a humanidade de hoje estão sempre no coração do Papa. Do Vaticano, Francisco lançou novos apelos à paz, da Terra Santa à Ucrânia. La violenza uccide il futuro, spezzando la vita dei più giovani e indebolendo le speranze di pace. Preghiamo per questi giovani morti, per le loro famiglie, in particolare per le loro mamme. Auspico che le autorità israeliane e palestinesi abbiano maggiormente a cuore la ricerca del dialogo, costruendo la fiducia reciproca, senza la quale non ci sarà mai una soluzione di pace in Terra Santa. Saluto i partecipanti alla marcia che si è svolta questa mattina per denunciare la violenza sessuale sulle donne. Purtroppo una realtà generale e diffusa dappertutto. È utilizzata anche come arma di guerra. Non stanchiamoci di dire no alla guerra, no alla violenza, sia al dialogo sia alla pace, in particolare per il martoriato popolo ucraino. A caminho de Lisboa, o Papa desafia os jovens de todo o mundo a sonhar com a paz e a projetar um encontro de fraternidade, como filhos do mesmo Deus. E voi, ragazzi, ragazze, qual è il vostro sogno per il mondo di oggi? Qual è il vostro sogno per il mondo di domani? Vi incoraggio a sognare in grande, come Giovanni XXIII e Martin Luther King. E per questo vi invito a partecipare l'anno prossimo alla Giornata Mondiale della Gioventù che vivremo a Lisbona. Chi di voi potrà venire si incontrerà con tantissimi altri ragazzi e ragazze di ogni parte del mondo, tutti uniti dal sogno della fraternità basata sulla fede nel Dio che è pace, il Padre di Gesù Cristo e Padre nostro. E se non potrete venire fisicamente, vi invito comunque a seguire e a partecipare perché ormai con i mezzi di oggi questo è possibile. O Vaticano vai lançar a 6 de dezembro uma série de 4 vídeos para valorizar o contributo de pessoas com deficiência no processo sinodal 2021-2024, lançado pelo Papa Francisco. O Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida e a Secretaria-Geral do Sínodo envolveram dezenas de participantes dos 5 continentes numa sessão especial de escuta. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Solidariedade em tempo de crise. A campanha do Banco Alimentar recebeu mais alimentos para famílias carenciadas. Foram mais de 2.086 toneladas de géneros alimentares, num trabalho quase de formigas, voluntárias, incógnitas, que durante um fim de semana se juntam para organizar alimentos
que vão chegar a mais de 400 mil pessoas. Nós não trabalhamos aqui para bater recordes, isto não é um campeonato de futebol, nem de nenhum outro desporto, então, trabalhamos para alimentar pessoas e, portanto, todos os quilos que forem doados são para nós um sinal de esperança e são, sobretudo, para nós um sinal de solidariedade. Uma rede social que se efetiva a cada chamada, a cada campanha que o Banco Alimentar contra a Fome põe na rua. E a inflação que cresce é proporcional à solidariedade que se manifesta. Pelo contrário, eu penso que as pessoas, mesmo que doem menos, vão continuar a doar e vão se calhar ser mais pessoas a doar. Vamos dizer, vamos ter mais sacos menos cheios e isso é muito animador, porque mostra que, apesar de tudo, há uma solidariedade ativa na sociedade portuguesa. Esta campanha se dirige a quase 500 mil de portugueses. 500 mil de portugueses, 400 e tal mil. Em 10 milhões é um número muito, muito elevado. Portanto, quem hoje deu, quem amanhã vai dar, quem já deu pela internet, quem vai dar online nos próximos dias, sabe que está a ajudar mais de 400 mil portugueses, que é muita gente, significa que é um número muito significativo de pessoas que estão em pobreza alimentar ou em situação de risco de pobreza alimentar, muito necessitadas, muito carenciadas. São pessoas que contam com medidas concertadas que as ajude a fazer face aos aumentos, mas que não podem esperar pela entrada em vigor do Orçamento de Estado. Esta comida é para amanhã, é para depois da manhã, é para daqui a 8 dias, 15 dias. Não vai esperar pelos números dos bancos centrais, pelas estatísticas, que podem chegar só daqui a umas semanas ou daqui a uns meses. Ao armazém em Alcântara, nos arredores de Lisboa, chegam alimentos comprados que vão ajudar quem mais precisa. Passam pelas mãos de mais de 40 mil pessoas voluntárias, que no meio de outros tantos encontram motivações para ajudar. Quando comecei a vir ao Banco Alimentar foi quando ainda andava no secundário com o nosso colégio. Achei que quando vim logo no primeiro ano que o espírito das pessoas era fantástico. Toda a entreajuda que existe dentro do armazém para nós conseguirmos organizar todos os alimentos. O que me motiva a vir ano após ano é ver sempre a generosidade dos portugueses e nós também temos aquela vontade de estar cá sempre a corresponder àquela generosidade que os portugueses têm. O meu pai nunca tinha feito voluntariado. Apesar de dar sempre alguns alimentos, nunca tinha vindo cá. Eu trouxe o meu pai, também já trouxe várias amigas que diziam: voluntariado vai só acabar por... não tenho tempo para isso, vai só ocupar um bocado da minha... vai ocupar o meu tempo para estudar. Havia sempre uma desculpa, eu disse: experimentem. E desde aí eu conheço imensa gente que vem e que continua a vir ao longo destes anos. E cada vez mais e mais. E como vemos hoje em dia, acho que ao longo dos anos que vão passando, há sempre mais gente mais interessada. A título pessoal, envolvendo a família ou desafiados pela escola, o convite sempre aceite junta jovens e menos jovens na organização alimentar. Nós somos daqueles que dizemos que os jovens são egoístas, fechados no seu mundo, das novas tecnologias. Mas quando eu faço esta proposta do voluntariado, por exemplo, no Valsacina, eu fico surpreendido. E este ano fiquei surpreendido, não só com esta, a adesão a esta aqui, que é só hoje, à tarde e à noite, mas aquela de que o voluntariado faz anualmente. A estatística faz saber um aumento de 24% na ajuda deste ano, face à campanha de Natal de 2021. Por detrás dos números, há uma rede que ajuda e é ajudada. Há aqui uma rede social que é real e que permite alimentar muitas pessoas. A campanha do Banco Alimentar contra a Fome prossegue até ao dia 4 de dezembro, online em alimentestaideia.pt e ainda nos supermercados, através da compra de vales de alimentos. Será em Bragança que Dom Delfim Gomes vai ser ordenado bispo este domingo. Dom Delfim Gomes, que o Papa nomeou como auxiliar de Braga, a 7 de outubro, vai ser ordenado bispo este domingo. O responsável, de 60 anos,
era até agora sacerdote da Diocese de Bragança-Miranda. Sou transmontano, costumamos dizer, dos 5 costados, não é? Tenho que fazer essa adaptação. Logicamente, as pessoas são boas, acho que até aqui a experiência tem sido muito positiva, quer nas mensagens, quer no acolhimento, quer pessoalmente. Eu penso que estamos irmanados na mesma missão, na missão comum. Nós não somos ou não ficamos desfragmentados quando recebemos este desafio, este repto. Nós levamos connosco aquilo que é o nosso passado, que é a nossa história, que é a nossa experiência e que pensamos que seja também uma experiência rica, porque foi fruto de muitos anos em contacto com tantas pessoas que nos enriqueceram, que trabalhamos em conjunto, que fizemos coisas giras, bonitas, e que realmente é um bem para a Igreja e que, se o pudermos aplicar agora numa outra forma, numa outra dimensão, e ajudar aqueles que estão também num caminho parecido, com certeza que esse será sempre um objetivo. Dom Delfim Gomes escolheu como lema episcopal a frase "É dando que se recebe", evocando no seu brasão o Nordeste transmontano, a sua terra natal. O lema que escolhi foi retirado da oração de São Francisco. Uma das pequenas frases, é dando que se recebe. São Francisco marcou-me profundamente, desde jovem, desde o liceu, desde que sentia esse convite e que depois fui acompanhado nesse sentido. Eu andava com São Francisco e com Santa Teresa de Ávila, e São Francisco fascinou-me profundamente, e por isso o meu lema teria que ser, logicamente, sobre a influência de São Francisco. Mas, e foi também um pouco aquilo que eu procurei fazer, às vezes com alguma dificuldade, mas que procurei fazer na minha vida, foi dar-me. O novo auxiliar de Braga é ordenado este domingo na Catedral de Bragança e é apresentado à Arquidiocese do Minho na segunda-feira, festa de São Geraldo, pelas 17h30, na sede de Braga. Siga estes e outros temas no nosso portal de informação em agência.eclesia.pt. Falamos agora com Rita Valadas, Presidente da Cáritas Portuguesa. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco, uns dias depois da realização do Conselho Geral da Cáritas, na Diocese do Funchal, onde surgiu a afirmação desta constatação, deste desfazamento entre as respostas que a Cáritas tem de dar nas várias dioceses e os apoios públicos que lhes correspondem. Que situação é esta que as Cáritas estão a viver, sobretudo, acredito, pelo crescimento de necessidade de dar resposta a muitas situações de emergência? A matriz da Cáritas não é uma matriz protocolada. A ação da Cáritas faz-se de uma intervenção de proximidade feita com um grupo enorme de voluntários e de profissionais que, com muita proximidade das pessoas, dos mais vulneráveis, procura encontrar soluções para os seus problemas. Mas, ao longo dos tempos, o que tem vindo a acontecer é que a Cáritas tem sido desafiada para promover respostas sociais, na maioria dos casos, quando não existem outros promotores ou quando a experiência da Cáritas aconselha que seja a Cáritas a desenvolver essas respostas. E essas respostas, naturalmente, são objeto de protocolo com várias instituições, com a Segurança Social, com a Saúde, com o Alto Comissariado para as Migrações, com os municípios, e tem uma perspectiva de base, que foi um protocolo assumido, em determinadas condições. Nós vivemos num tempo em que as condições da maioria dos protocolos nada têm a ver com as condições da altura da sua assinatura. Que foi há quanto tempo? Depende. Nós temos... Mas com licença temporal de 3, 4 anos? Muito mais que isso, algumas. Alguns protocolos têm muito mais tempo que isso e não têm atualizações recentes. Ou para além das atualizações que são contratualizadas com as uniões e que têm a ver com a perspectiva de uma média de condições que não é a realidade do país. Quando acontece uma alteração, ou quando há um desafio para que a Cáritas assuma mais responsabilidades no âmbito desse protocolo, o pressuposto é que, mal assuma a responsabilidade, haja o correspondente apoio financeiro.
e tem havido, o que os conselheiros nos relataram, foi que há muitas situações em que isso não acontece, há atrasos de atualização, há até situações em que a Cáritas dá o primeiro passo e demora bastante a receber os apoios, e isto faz com que, do ponto de vista da tesouraria, a Cáritas tema que isso comprometa a ação que é a sua estrutura, que é a sua missão. Há respostas sociais que já estão em causa pela não transferência dessas verbas? Há respostas sociais a vários níveis que são uma preocupação especial. Temos respostas na área da toxicodependência que precisam de uma revisão urgente, porque as obrigações de recursos humanos são permanentes. Se há oscilação no número de utentes e correspondente no valor dos pagamentos, estamos a garantir uma equipa técnica que não temos condições de pagar. Mas há também problemas ao nível do atendimento, há problemas ao nível das creches, que viram a sua perspectiva alterada com a creche gratuita, e há situações pontuais em que, por via das emergências dos últimos anos, a Cáritas foi desafiada para desenvolver novas respostas. E surgiram aí, de facto, novas necessidades que estão sem proteção quase orçamental para que a resposta possa acontecer? É muito duro negociar que nós consigamos desenvolver as respostas. Há respostas, quando há um desfazamento entre o momento do desafio e o momento do pagamento, e nós assumimos desde logo os apoios, esse problema é grave. Mas o que está neste momento a fazer uma pressão grande diferente são as questões dos migrantes também. E essas situações carecem de uma resposta urgente, porque as pessoas são desafiadas a vir para Portugal, mas precisam de apoio. E esse apoio não pode comprometer o apoio aos nacionais. E qual o papel das autarquias em todo este processo, nomeadamente pela transferência de competências para as várias autarquias? O papel das autarquias é indispensável, porque nesta situação de transferência, a responsabilidade de assegurar alguma da cooperação e naturalmente, a responsabilidade e o conhecimento local é das autarquias. O que nós sentimos é que existe um desfazamento entre as responsabilidades assumidas e o orçamento que eles gostariam de alocar à cooperação. Quando a cooperação tem uma perspectiva de 2019, depois destas crises todas, com o aumento do custo de vida, nós temos as instituições com uma pressão enorme sobre o seu orçamento. E por isso tem que ser, Portanto, essa é a urgência. Essa é a urgência. Enfim, negociaram ou existe de facto uma mudança em cada protocolo para que possa existir as respostas correspondentes? Não sei se há tempo de negociação. Há diálogo muito próximo, com algumas autarquias mais do que outras, com alguns centros distritais mais do que outros, com algumas ARS mais do que outras. A nossa questão não está no diálogo de proximidade, porque a Cáritas faz parte da matriz da maioria dos territórios e existem situações críticas, mas são menos. O problema é que a decisão e o orçamento nem sempre estão alinhadas com as necessidades dos territórios e a decisão muitas vezes é central e não local. E por isso todo o diálogo que os atores locais possam ter não corresponde a uma resolução dos problemas. A pressão maior no território nacional, poderemos encontrá-la em Beja, nomeadamente pelo fluxo migratório? Em relação ao fluxo migratório, nós tivemos uma situação crítica muito recente em Beja. Mas a questão dos migrantes neste momento está absolutamente espalhada. Nós estamos a receber em quase todas as dioceses diariamente situações de pessoas em situação de grande vulnerabilidade. E que chegam junto da Cáritas para ver se encontram as primeiras respostas para aquilo que precisam do dia-a-dia. Curioso, chegam junto das Cáritas diocesanas e das Cáritas paroquiais. No outro dia até à Cáritas portuguesa, tive um casal com uma criança encaminhado pelo CEF com um papel com as indicações todas dos telefones, o contacto, a morada, foram encaminhados para um quarto com
um vale para ir comprar comida ao Pingo Doce, mas não tinham mais nada, portanto não podiam cozinhar no quarto, estavam absolutamente perdidos e não sabiam o que havia de fazer. Mas foram encaminhados para a Cáritas Portuguesa, que não tem território nem serviços diretos. Conseguiu alguma resposta? Claro que sim, porque as paróquias estão sempre disponíveis e nós temos uma rede fantástica. Rita Valadas, como sentiu neste Conselho Geral da Cáritas os vários conselheiros, as várias dioceses, no trabalho que é cada vez mais urgente e, como disse Dom José Traquina, que é um trabalho credível de cuidado que encontram na Cáritas? Olha, foi um conselho muito produtivo, com uma ampla participação de discussão amena e com foco nas pessoas. Conseguimos, do ponto de vista estatutário, tínhamos o plano de atividades da Cáritas Portuguesa e o orçamento para 2023 para aprovar, e foi aprovado, com todos os esclarecimentos que foram necessários. Também aprovámos a atualização do nosso plano para atuação em emergência e catástrofe, o PIREC, e estamos neste momento em condições de poder fazer ao nível local o passo seguinte, e discutimos a atualização dos nossos estatutos, que é um processo em curso e que, portanto, também fez parte, sem decisão, naturalmente, que a decisão não é nossa, no que diz respeito aos estatutos. Um trabalho sempre, e infelizmente cada vez mais necessário, este da Cáritas Portuguesa, e que agradeço, Rita Valadas, ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar a partir do Conselho Geral que decorreu no Funchal. Muito obrigado. Muito obrigada. E felicidades para esse trabalho. Mais logo, o diálogo entre várias confissões religiosas marca a emissão do programa A Fé dos Homens, aqui na Antena 1, como acontece na primeira quinta-feira de cada mês. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.